Olá, estudante. Caso não me conheça, meu nome é Aster. Sou um futuro professor de física e estudo programação para poder aplicar isso em sala de aula. Mas por enquanto eu irei apenas ensinar Python, ou pelo menos o básico. Eu não vou explicar com todo o formalismo, mas vou explicar como qualquer outro adolescente ou outra pessoa de 20 anos falaria normalmente no dia a dia. Bom, para começar a nossa aula, a gente poderia falar primeiramente de conceitos simples que a gente pode encontrar no nosso dia a dia e onde a gente poderia aplicar o Python. É comum que a gente se encontre, às vezes, em situações que queremos fazer cálculos complexos ou querer fazer somas muito verbosas ou até mesmo utilizar produtórios muito grandes. Mas esses conceitos matemáticos são bem fáceis de ser aplicados aqui dentro do Python. Por exemplo, a gente tem aqui x igual a 1. Isso daqui é uma variável. O que a gente fez aqui foi escrever que x é igual a 1. E, por exemplo, y igual a 2. Isso daqui também é a mesma coisa, mas é claro, evidente, é óbvio. Mas a partir do momento que a gente escreve um número no Python, ele já considera que automaticamente esse x ou esse y, ele é uma variável de tipo number. O que seria isso? Seria uma variável de tipo número. Então, quando a gente escreve, por exemplo, um texto, por exemplo, ABC, ele já não considera que isso aqui é um número, porque são letras. Mas se a gente quiser escrever letras dentro de uma variável, a gente pode escrever simplesmente aspas duplas, ou aspas simples mesmo, mas optar aqui por aspas duplas, ABC. A partir do momento que a gente escreve com aspas, ele considera automaticamente que isso daqui já não é mais um número, mas sim uma string, que é um tipo de texto. Então, de forma bem resumida, o que são variáveis? Variáveis são pequenos conjuntos que podem armazenar alguma informação que a gente queira dentro da nossa própria memória do computador. Então, a gente pode utilizar essas variáveis para fazer grandes coisas ou pequenas coisas. Inclusive, a gente pode atribuir valores para essas variáveis de forma individual, manual, ou que o próprio sistema possa considerar para nós. Bom, bora fazer uns exemplos bem simples aqui. Por exemplo, a gente tem x igual a 2, y igual a 4 e z igual a x mais y. Isso daqui para nós dá 6, obviamente. Isso aqui matematicamente está certo. E o Python ele já considera automaticamente que isso daqui é uma variável dentro de uma variável. Mas nesse caso aqui são duas, então tá bem resumidinho aqui. A gente vai utilizar aqui uma função que ela mostra uma mensagem para nós, ou seja, ao usuário que está usando o código que a gente criou. A gente vai escrever print. Essa função tem o propósito de mostrar justamente a mensagem que a gente quer no terminal. Então a gente vai escrever aspas duplas dentro da função print e vamos colocar aqui o valor de z é. E aqui dentro a gente vai colocar uma vírgula e o z. Observe aqui dentro dessa função print que a gente colocou um tipo texto e um tipo number, que é esse daqui. Então, quando a gente coloca uma vírgula, ele já soma essas duas coisas que estão aqui dentro. Isso ficaria assim, ó. Eu vou fazer aqui para você. Assim, grudado. Mas como é um número ali em cima, vai ficar 6. Só que não vai aparecer as aspas duplas dentro do terminal. Vai apenas considerar a frase e o número que a gente colocou aqui. Então, como é que a gente vai ver se isso aqui realmente funciona? A gente vai clicar aqui no VS Code Ctrl aspas duplas e apertar F5. Ele vai pedir aqui da Inter. Só isso aqui. Esperar um pouquinho. E tá lá. O valor de z é 6. Observe que a gente criou um sisteminha aqui de equações bem simplesinho, mas que funciona de fato.
Então, imagine que a gente possa fazer isso daqui para funções mais complexas, com mais variáveis, mas é importante a gente perceber que nem tudo são flores, nem tudo pode ser escrito tão exato assim. Por exemplo, ax mais b, uma função linear do primeiro grau. Então, quando a gente faz isso daqui, ele não vai colocar o resultado de x logo de cara pra gente. A gente vai ter que atribuir valores e ter que isolar o x. Como que a gente resolveria uma equação do primeiro grau? Simplesmente isolando o x. Nesse caso aqui, deixa eu só reescrever de novo, deixar escrito... Para escrever um comentário no Python, basta apenas colocar hashtag. Que a hashtag deixa uns comentáriozinhos pra gente dizer que o nosso código tá fazendo. Então a gente coloca esse comentáriozinho aí e aqui embaixo a gente simplesmente resolve a equação menos b. Não precisa fazer isso que eu tô fazendo, eu só tô mostrando aqui o passo a passo de como chegar no resultado de isolar o x. Tá, então esse é o valor que a gente está querendo. Só que percebe que ele está percebendo aqui que está dizendo aqui para nós que o b não está definido. E nem o a está definido porque a gente não colocou valores a ele. Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um tipo de variável que recebe um valor através do usuário quando ele inicia o programa. Bora ver isso na prática. A float. Float é uma função que tem o propósito de transformar a string em um tipo de número com várias casas decimais, para ser de forma bem resumida. E o input dentro do float vai fazer com que a gente possa escrever alguma frase ou que ele receba alguma coisa e através do input vai transformar em número. Então vamos lá, coloque o valor de A. Eu vou dar um espaço aqui depois desses dois pontos porque eu não quero que fique grudadinho. Tá, apenas isso. E aqui pro B. Opa. Eu vou dar um Ctrl C, Ctrl V aqui. Encurtar. Tá. E aqui em cima eu vou colocar uma mensagenzinha simples. Coloque os valores da equação primeiro grau. Essa mensagem aqui vai dizer ao usuário o que ele deve fazer. E aqui ele vai receber os valores que o usuário colocar. Feito isso, o programa ele vai processar essas informações aqui nessa linha, na linha 7. E para mostrar o resultado, a gente vai colocar simplesmente o valor de x é 2 pontos, vírgula, x. De forma bem simples assim. Então, eu vou escrever print aqui sem nada dentro porque ele vai pular uma linha, que é para não ficar tudo grudadinho aqui no terminal. Aqui a gente pode ver que já está executando o programinha para nós. Então, por exemplo, se a gente quer que x dê igual a menos 2, o b tem que ser igual a 4 e o a tem que ser igual a 2. O a gente vai ter que colocar 2 e o b 4. Está aqui a nossa resposta, menos 2. X igual a menos 2. Então, nosso programinha aqui já está funcionando de forma bem simples. Eu vou apagar isso aqui tudo, porque eu quero também mostrar para você aqui os operadores. Matematicamente, a gente tem a soma, subtração, multiplicação, divisão. Mas o sinal de diferente, por exemplo, ele não é escrito com um sinal de igualdade ou uma barra no meio. A gente coloca dessa forma aqui. Deixa eu dar um zoomzinho. Dessa forma aqui. Por exemplo, se A é igual a 2 e B igual a 4, A é diferente de B. Isso aqui é verdade. A gente escreve o sinal de diferente dessa forma. Existem vários sinais de formas diferentes escritos aqui, mas você se acostuma conforme você for codando. Então, a gente pode fazer uma calculadora bem simplesinha aqui. Por exemplo, print. Deixa eu tirar essa mensagem. Escreva 2 números abaixo. Aqui a gente vai colocar o número 1, colocar no 1,
float, input, escreva o número, não, escreva o primeiro número. Se eu escrever alguma coisa errada sem querer aqui e não prestar atenção, peço perdão. Ctrl C, Ctrl V. Escreva o segundo número. Tá aí, a gente já fez a requisição, mensagem de início. Agora a gente vai fazer o processamento. Soma é igual a num1 mais num2. De subtração é igual a num1 menos num2. Multiplicação. É um asteriscozinho. Num2. E a div, que é de divisão, num1 dividido por num2. Aqui. Então, automaticamente assim que ele receber os valores aqui, ele já vai fazer todo o processamento aqui e vai nos dar o resultado aqui embaixo. A soma, a subtração, a multiplicação e a divisão são respectivamente. O melhor eu vou deixar bem simples mesmo, deixar só isso aqui, já vai dar para entender. Eu vou colocar linha por linha a operação soma. Na verdade, eu vou colocar aqui do lado o que está dizendo que é a soma, print, a sub, espaço aqui, sub, print, a multi, print, a div, isso aqui, div. Pronto. A partir desse momento aqui, o nosso processamento já está funcionando. Já nos dá a resposta das nossas operações. Vou colocar esse print aqui novamente para pular a linha. E dar um F5 aqui, ele já vai rodar o nosso códigozinho. Aí, ó. Escreva dois números abaixo. Escreva o primeiro número, 2. Vou colocar um... Vou botar 1 mesmo. E aqui está. A soma, 2 mais 1, 3. Etc, etc, etc. Bom, isso aqui é apenas um dos exemplos que dá para fazer com Python. Dá para até criar inteligência artificial, mas eu não vou entrar nisso. E também tem como a gente fazer somas absurdas, que no caso a gente usa os operadores... Não é bem operador, mas a gente chama de laços. Laços de repetição. Que no caso a gente tem dois aqui no Python. Eu vou ensinar apenas o básico deles, que é para ter uma noção de como que a gente pode utilizar eles. A gente tem o for e rem 20. Opa. Assim. Eu vou escrever um negócio aqui, bem simples mesmo. E o que isso aqui está dizendo para nós? O for, ele inicia automaticamente o laço e esse range aqui, ele percorre todo o código que a gente está aqui dentro, a gente colocou aqui dentro. E esse i aqui é a variável que a gente determinou para colocar dentro da nossa soma. Esse código aqui, ele vai repetir o print 20 vezes para nós. Mas eu quero que você perceba um detalhe aqui para poder comentar aqui. Veja. Ele vai colocar 20 vezes a palavra, que não é palavra, é o número no caso. E perceba o seguinte, ele começou do 1 e foi até o 19.
Por que que ele não foi até o 20? Porque no Python, ou melhor, na programação, os códigos, ou melhor, a linguagem, ela sempre tende a contar sempre do zero. Então, o número 1 é igual a 0, o 2 é igual a 1, o 3 é igual a 2 e assim por diante. Então, se a gente quiser que realmente vá até 20, a gente coloca apenas um na frente aí. Pronto, tá aqui. Já nos deu automaticamente aqui todos os números que a gente quer. Então imagine somatórios, produtórios, outras coisas que a gente pode fazer com esse simples código aqui. O outro laço de repetição é o while. A gente vai colocar um true na frente, que ele automaticamente faz com que esse bloco aqui de repetição, ele se repita até a gente não querer mais, mas a gente tem que colocar um comandinho para ele poder obedecer a gente. E que comandinho seria esse para ele obedecer? Break. A partir do momento que a gente escreve break, o laço de repetição ele para. Mas, por exemplo, se a gente colocar apenas o mensagem, apenas assim dessa forma aqui, sem nada dentro para quebrar o código, ele vai mostrar isso aqui infinitamente pra gente. Veja. Ó. Pode ver que aqui tá piscando, é porque tá adicionando cada vez mais mensagem. Então, ó. Isso aqui acontece infinitamente. Ele não vai parar enquanto a gente não cancelar o comando. Então, o que a gente pode fazer com esse laço de repetição aqui? A gente pode fazer aplicações caso a gente queira refazer a programação. Ou seja, se a gente fizer uma calculadora, a gente quiser calcular outro número, a gente pode simplesmente repetir todo o código. Então, bem-vindo à calculadora. Agora, o que a gente vai fazer aqui, a gente vai utilizar o if e else. O que esses caras são? Eles são operadores condicionais. Eles servem para fazer algumas condições, no caso, como já o próprio nome diz. Então, quando a gente escreve if, o que a gente está dizendo aqui? Se. Ele é uma condição. Se. Traduzindo, se. Por exemplo, se a luz estiver acesa, ela está iluminando. Isso é uma verdade, certo? Se a luz estiver apagada, ela não está iluminando. Isso é verdade também. Mas se não tiver lâmpada, vai estar apagado também. Isso daí é algumas outras condições, no caso. Se a porta estiver aberta, você pode entrar. Se a porta estiver fechada, você não pode entrar. São condições. No caso aqui, a gente vai colocar dois valores simples. Colocar mesmo. Put. Número 1. B. Ctrl+C, Ctrl+V. Número 2. Colocar aqui um outro. Eu vou tirar o float e vou colocar o int, que é uma função que transforma a string aqui dentro em um inteiro, um número inteiro. Mas o número inteiro aqui é diferente do que a gente está acostumado na matemática. Então, nesse caso aqui, eu vou querer apenas que ele coloque um número sem casas decimais. Soma. Sub. Vou colocar aqui na frente. E o que a gente vai fazer com o if? A gente vai colocar simplesmente que se o C for igual a 1, ele vai ter que fazer uma soma desses dois números aqui em cima. Ou, se o C for igual a 2, ele vai ter que fazer uma subtração. Então, o que a gente faz? A gente vai colocar C igual a 1. Observe que eu estou colocando dois sinais de igualdade, que o Python, ou outras linguagens também,
Eles pedem que a gente coloque 2 sinais de igualdade para colocar uma igualdade mais, como que eu posso dizer, mais concreta. Bom, a gente pode considerar isso por enquanto. Se C for igual a 1, ele vai ter que fazer uma soma de A. Opa. A soma é... A mais B mesmo vai dar a mesma coisa, não precisa fazer uma variável soma só para somar esses números. Elif, que também é uma junção do if, adiciona mais uma condição, igual a 2. Subtração. Esse aqui é no caso da subtração, hein? É A menos B. E o else, que é outra coisa que pode... Opa, perdão. É else. Se acontecer alguma outra coisa que não está nas nossas condições, a gente vai colocar simplesmente erro. Tente novamente. Então, o que esse código aqui está fazendo? Bora recapitular. O while está transformando tudo isso aqui em um bloco de repetição infinito. A gente tem aqui o bem-vindo, a requisição dos 2 números. A gente vai escolher a requisição da operação. A gente colocou operadores de condição aqui. Se o C for igual a 1, a gente vai ter uma soma desses 2 números da requisição. Se o C for igual a 2, a gente vai ter a subtração desses 2 números da requisição. Ou se não der nenhuma das opções de operações aqui em cima, por exemplo, se eu colocar um 3, vai colocar erro, tente novamente. Mas observe que a gente não colocou o break aqui, a gente tem que colocar, que é para poder o código finalizar quando a gente obter o nosso resultado. Nesse caso aqui, ele vai repetir automaticamente todo esse código aqui quando der erro. Então a gente vai testar 2 vezes. A primeira. Aqui, tá. Bem-vindo à calculadora. Um número, tá? Número 1 no caso. 2. Vou colocar 2 também. Eu quero uma soma. 4. Tá, deu certo. Agora a gente vai fazer a repetição, caso a gente coloque uma operação que não está no nosso código. 2, 2 e 3, porque não tem 3 aqui. A gente só colocou 2 opções aqui, 1 e 2. E tá lá, ele repetiu. Erro, tente novamente. Bem-vindo à calculadora. E assim eu repete o processo de novo até dar certo. E é isso. Dá pra fazer diversas coisas, o céu é o limite, só você e a sua criatividade, você e o seu cérebro, faça o que você quiser, velho. Por enquanto, isso daqui é apenas uma noçãozinha básica do que o Python é capaz de fazer, ou do que dá pra você aplicar no dia a dia. No caso, mais matematicamente, mas você pode fazer outras coisas também, como automatizar tarefas, ou criar relatórios, enfim, são tantas coisas que você pode fazer, mas tem que estudar. O segredo é esse: estude os fundamentos, busque vídeos, pesquise, leia mais, ou apenas busque fazer cursos mesmo. Qualquer coisa serve para você obter conhecimento. Mas o segredo verdadeiro para aprender programação é você praticar. Se não tiver prática, você não aprende. É isso. Obrigado por ter assistido até aqui, e se você gostou do vídeo, de forma bem resumida, deixa seu like.